Olá, pessoal. A partir de agora você acompanha o programa Por Dentro dos Negócios. Hoje com o tema Rede de Ensino, Empreendedorismos nas Instituições em Geral. Como convidados para participar desse tema tão grande, tão vasto, né, vamos dizer assim, estamos recebendo o diretor da Rede de Colégios Santa Maria, Eldo Pena Couto. Seja bem-vindo, Eldo. Olá, Jurandir. Como vai? Tudo bem? Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço. Também trazemos a professora Aline Martins, coordenadora esportiva do Colégio Santo Agostinho. Seja bem-vinda, Aline. Olá, Jurandir, demais convidados, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Também, para complementar ainda mais essa nossa resenha, recebemos a gestora escolar do Instituto, Valéria Marinho, coordenadora do Colégio M2 e neuropsicopedagoga da Clínica Apegar, Vanessa Marim. Seja bem-vinda, Vanessa. Olá, Jurandir, um prazer estar aqui. Eldo, Aline, muito obrigada pelo convite. Pessoal, vamos lá, né? A ideia, a gente está aqui trocando uma ideia sobre essa questão tão em moda agora, né? Tão preocupante, que é a gestão das redes de ensino. Envolve aí, né, praticamente toda a nossa população, no contexto tanto, né, de escolas públicas, escolas municipais, estaduais, federais e particulares. Particulares com dois aspectos aqui que nós temos no programa, né? O particular da rede particular e a rede particular que está atrelada a alguma instituição religiosa, alguma instituição, né, que seja uma fundação, uma instituição mais apoiada, vamos dizer assim, né? Então, o grande desafio, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eldo, como a gestão escolar mudou nos últimos anos dentro das redes de ensino? Bom, Jurandir, eu fico pensando, quando você me faz essa pergunta, né, me remete muito à mudança no mercado, né? Era muito comum as escolas terem diretores, coordenadores e não gestão. Uma mudança significativa, né, quando os grandes grupos começam a ter um trabalho mais significativo, uma entrada maior, né, no mercado educacional de educação básica, né? A princípio eles estiveram na educação superior e migraram, né, há alguns anos para a educação básica. Isso, de uma certa maneira, fez com que as escolas se mexessem e buscassem, né, uma gestão mais qualificada, né, com mais experiência. E acho que, no fundo, é isso, né? No fundo, o que aconteceu é nessa linha, né? Obviamente, já existiam iniciativas muito boas sob o ponto de vista da gestão escolar, mas o fenômeno, né, igual você colocou aí, nós vamos discutir esse assunto porque é um assunto que, né, está em alta, a gente precisa conversar mais sobre gestão escolar, né, e também, né, algumas mudanças de cenário, né? Aí já faz algum tempo, mas o marco da pandemia traz também aí, né, uma significativa mudança na necessidade de gestão, porque entra aí, além do trabalho com os diversos objetos de conhecimento, das diversas os componentes curriculares, enfim, entra aí o trabalho com habilidade socioemocional, né, o apoio, o acompanhamento, os problemas de saúde mental. Então, assim, o cenário mudou muito. Ampliou muito o leque, né, Vanessa? Eu sou testemunha viva, a gente comentava, né, antes de entrarmos aqui no programa, eu venho da a rede católica, né? Eu estudei no Liceu Salesiano, antigo Liceu Salesiano, hoje Rede Salesiana de Ensino, né? E lá os gestores eram padres, eram, né, aquelas pessoas que faziam ali toda nem sei se tinham, né, curso, eram preparados. Como é que você vê hoje a gestão, né, a necessidade de gestão mais profissionalizada dentro das redes de ensino? Sim, eu também tive uma experiência num colégio muito tradicional, São Miguel Arcanjo. Minha vida foi no São Miguel Arcanjo, também dirigida por padres, né, padres escolápios. Quando eu entrei nesse nicho da educação, eu ainda não tinha um conhecimento dessa questão de redes, não, sabe?
na minha cabeça, eu iria trabalhar a educação voltada para o amor à profissão. Até então, essa questão empresarial, eu não tinha tanta visão sobre isso, sabe? E até interessante que, ainda na pandemia, logo em seguida da pandemia, o Eldo citou aqui, né, esse momento que nós passamos, a prefeitura me fez uma proposta de se conveniar, né? A minha escola se tornar uma conveniada da prefeitura. E aí eu pensei alguns dias sobre aquilo, uma proposta boa, financeiramente falando, né? Mas fugia completamente da questão dos meus valores, né? De eu perder aí o domínio sobre a minha gestão. Que até então, né, as coisas acontecem lá da forma como eu acredito, sabe? Claro que, obviamente, com toda a comunidade escolar envolvida, de docentes, discentes, né? Até do próprio bairro também, porque é uma instituição de bairro, de porte pequeno, né? Então, quando se fala em rede de ensino, para mim, hoje eu estou tendo mais proximidade pelo Colégio M2, né? Que hoje eu coordeno o M2, que é uma rede, né? Mas olhando para a minha escola, que é a menina dos meus olhos, né? 20 anos já, eu ainda sou a gestora e ainda não me senti tão, sabe, à vontade de tentar passar o bastão. Né? Então, eu faço ali o papel de gestora. Claro que eu tenho meu braço direito, que é o meu irmão, que ele fica totalmente com o administrativo e eu com o pedagógico. Mas eu faço esse papel de gestora e diretora, sabe? Então, esse ponto ainda de se deixar seduzir por uma rede, eu ainda não consigo abrir mão de tudo que eu acredito para colocar dentro de uma instituição. Talvez por isso eu não tenha crescido tanto ainda, né? Eu preferi ficar ali menorzinha no meu canto ali, sabe? Sei que não consigo competir, né? Falando aí questão empresarial, não vou competir nunca com Santa Maria, mas a ideia e o objetivo nem é esse. A gente estava conversando sobre isso, né, Eldo? Eu fico ali fazendo o que eu acredito bem feito da forma como eu, né, quero. E, é claro, fui ampliando outros horizontes, que é quando eu entro, então, para a coordenação, né, de uma instituição que é uma rede. Vou para o lado também da saúde mental, que hoje a gente tem visto como tem aumentado aí o índice de laudos, transtornos, né? Então, vi uma janela para isso e fui me especializar em neuro, né, na qual abri, então, a clínica a pegar e atendo, inclusive, alunos do Colégio Santa Maria. Vendo aí, né, gente? A turma hoje não é só dar aula, não, viu? Tem que ampliar os horizontes aí, né? Com certeza. E eu falo hoje muito que eu gosto a gente que é gestor, né, de empresas, a gente não faz o que gosta, a gente gosta do que faz, né? Porque cada hora a gente faz uma coisa, não é verdade? Ao mesmo tempo que você lida com o administrativo, com o RH, então a gente gosta do que faz e não faz o que gosta, né? É diferente. Mas parabéns, né, pela homenagem linda que ela fez para a mãe dela, né? O Instituto Valéria, é o nome da mãe da Vanessa. Eu agora já estou sem trocar aqui o Vanessa pela Valéria. Aline, como é que essa modificação bateu lá nos professores, nos coordenadores, né? Essa amplitude aí que teve na gestão, essa profissionalização do gestor dentro dos colégios? Como é que você enxerga isso lá? Bem, Jurandir, pensando do ponto de vista do esporte, né, que é a área que eu contribuo dentro da escola. Aliás, somos colegas, né? Professores de educação física. Isso. Eu vejo que, historicamente, a área esportiva, ela carrega muito amadorismo, né? Então, a gente vê profissionais que vão assumindo áreas de liderança, de coordenação, que não têm tanto preparo. Eles têm uma experiência prática, né, de vida, de quadra, mas que não têm tanto preparo do ponto de vista da gestão. Então, isso vem mudando, é um cenário que, aos poucos, ele vem mudando. Então, cada vez mais, eu percebo que profissionais que têm uma preparação, que têm uma formação mais voltada para a área da gestão, vêm assumindo cargos de liderança, cargo de destaque dentro das grandes instituições de ensino. O profissionalismo, né, batendo em exatamente. Todas as portas. Ô, Eldo, como é que você vê essa questão aí tão desafiadora da gestão pedagógica, financeira e a gestão de pessoas? Qual que é o maior desafio hoje lá, Ailton? Tá. Antes, só voltando no que a Aline falou ali, não é só na área de esporte, né, Aline? De uma maneira geral, né, as escolas passam bons professores a bons coordenadores,
bons professores para diretores, e aí sim, né? E aí há necessidade no processo de formação, capacitação desse grupo. A gente vê né? assim, né, Eldo? A gestão, ela é de fato multidisciplinar, né? Hoje ninguém faz nada sozinho, né? Sem os braços, sem as pernas, Sim. o coração não vai, né? E eu acho que é muito louvável, assim, né? Esses profissionais que acabam ascendendo esses cargos de liderança. Sem dúvida. Né? Que é reconhecer ali bons profissionais que tiveram uma boa trajetória dentro da instituição. O que eu vejo hoje é que quando eles assumem esses cargos, eles buscam mais essa formação. Né? Que acho que é o caminho, né? A gente... até mesmo na formação básica, né, a nível de graduação, não são todos os cursos que têm essa vertente. Então, não tem jeito. À medida que você vai assumindo, que você vai encarando esses desafios, tem que correr atrás da formação, né, do desenvolvimento de competências, de habilidades, né, de uma forma geral. E ali, né, pessoal, é um ciclo realmente um ciclo, né, que se forma, que hoje profissionais competentes que o mercado está exigindo, onde que vai buscar essa competência, Sim. né? Não tem que Vai desenvolver. buscar na Tem que formação. desenvolver. Né? Tem muita gente que fala assim, teoria, não, é só teoria. Não, gente, não existe teoria sem prática, não existe prática sem teoria. Né? E, obviamente, que a prática sustentada por teorias, né, fundamentada cientificamente, ela sempre vai ser mais sólida do que só a prática ou que só a teoria. Podem ter certeza disso. Eu A venho área de uma da escola... educação, principalmente, né? A área da educação tem que estar estudando o tempo todo. Sim. É muito fluida, né? As Exatamente. modificações são muito... Tem gente que acha assim, eu não vou formar em medicina, não, porque eu vou estudar minha vida inteira. Não, todo mundo Sim, hoje, né? Sim, Todo todo bom mundo. profissional. Sim. Quando eu comecei a passar para a parte administrativa desse, com a minha formação em biologia, sou professor de biologia, Olha aí que interessante. e quando eu tive as oportunidades e fui gostando da parte administrativa, né, os cursos que eu fiz foram cursos na área de gestão empresarial. Sim. Né? Hoje a gente já encontra curso de gestão escolar. Sim. Né? A própria PUC tem, Sim. né? E outras né? Sim. Universidades também têm, mas já tem nessa área. Na minha época, Nós quando eu somos, comecei, nós não somos tinha. meio semelhantes aí na formação, que eu venho da educação física. Né? Até o primeiro vestibular eu fiz para medicina. Não passei, depois fui para educação física. E hoje faço gestão de empresas, né? Mas como que eu me preparando, né? Fiz Getúlio Vargas, fiz Fundação Dom Cabral, fiz Instituto Competência Empresarial. Quer dizer, né, a gente tem que realmente buscar o conhecimento. Vamos lá, vamos dar um pulo aqui no outro tema aqui. Ô Eldo, e todo mundo, né, gente? Aqui vamos participar todo mundo. Às vezes eu direciono aqui, mas fiquem à vontade aí para a gente bater um papão mesmo aqui. O que é mais desafiador nesse contexto aí? A gestão pedagógica, a gestão financeira ou a gestão de pessoas? Eu respondo assim, sem titubear. A gestão de pessoas é o maior desafio. Com certeza. Né, de qualquer. Eu fico pensando o seguinte, quando a gente vê qualquer tipo de instituição, claro, a gestão de pessoas é o maior desafio. Mas quando a gente vê escola, né, que é gente o tempo todo, né, professor, funcionário, o quadro de pessoas é muito grande, então o desafio ainda é maior. Mas em qualquer instituição, né, a parte financeira, a parte administrativa, né, a parte pedagógica, teorias, né, processos de avaliação, isso você desenvolve, você aprende, você faz curso, né, tudo você desenvolve, tudo você aprende. Agora, a gestão de pessoas é o maior desafio, porque gente é gente, né, gente cada dia de um jeito, e esse campo dentro, né, da gestão é o maior desafio, sem dúvida. E vem a NR01, hein, pessoal? Agora, dia 28 de maio, desculpa, entra em ação aí a NR01, que é um ambiente de trabalho, né, em gestão de pessoas. Ela não trata só de gestão, nem de gestão de pessoas, de ambiente de trabalho salutar. Né? Depois podemos falar um pouquinho sobre isso. Eu concordo com o Eldo também, né? A gestão de pessoas é o mais difícil. Dentro da escola, estamos, de fato, o tempo todo envolvido com pessoas. É o professor, é o corpo ali, né, do administrativo, tem os alunos, tem os pais dos alunos. Então, conseguir conciliar ideias, educações diferentes também, que vem a educação de casa também, que é essa educação social, conseguir colocar isso tudo numa balança é o maior desafio.
né? E pessoas hoje com muito mais orientações também. Quando a gente pensa em algumas décadas atrás, o papel ali do professor, apenas como um transmissor de conhecimento, era muito colocado naquele patamar, não havia tanta discussão sobre, né? O professor falava, aquilo ali era fato, né? Hoje não. Hoje o perfil do aluno é diferente. É um aluno questionador. Os pais também cobram muito mais, principalmente da escola particular, né? Então, a exigência é muito maior. Então, cada vez mais a gente tem que saber contornar situações ali. Então, é o mais difícil. O professor, que nós estamos ainda numa sociedade que não existe tanta valorização, então tem a questão também do professor não se sentir tão valorizado, né? Vem o desânimo, principalmente na rede pública. Tudo isso afeta, né, o ambiente. Sim. No esporte não é diferente, né? Por mais que a gente lida ali com uma área que, quando a gente pensa dentro do contexto da escola, é a área que os meninos gostam, né? A prática esportiva é sempre... educação física. O professor de educação física, normalmente, ele é o queridinho, né? Dos alunos. E, no caso, né, do contexto que eu atuo, a gente já está falando do esporte escolar, né? Que já é um aprofundamento maior dessa experiência esportiva, da vida esportiva dos alunos. Então, quando a gente pensa no esporte, você está lidando ali com as emoções das pessoas. Então, qual que é o desafio, né, daquele profissional que está ali na beirada da quadra, que ele precisa lidar com as emoções dele, lidar com as emoções dos alunos, né, das pessoas que estão ali assistindo, da arquibancada. Então, é um profissional que precisa estar o tempo inteiro ali, né, atento e focado naquilo que ele se propõe a fazer. É isso aí, pessoal. Hoje as escolas deixaram de ser apenas um local de ensino. Elas têm que ampliar o seu leque vastamente. Educação, gestão, inovação, relacionamento humano. Realmente exige-se ambientes diversos dentro da escola e cada vez mais gestores, professores, supervisores, coordenadores, se preparem muito, porque é uma missão extremamente bonita. A Rede Colégio Santa Maria tem 13 unidades, né? Cada unidade com seu diretor, seus coordenadores. Então, na conversa com eles, em treinamento, eu falo, em cima deles há uma constelação de expectativas, né? É verdade. Porque tem a expectativa da mantenedora, né, que eu represento, dos resultados, tem expectativa das famílias, expectativa da equipe de professores, expectativa dos alunos, Sim. dos pares, né, o coordenador de formação, o coordenador pedagógico. Então, é uma constelação de expectativas. Então, fazer o processo de gestão, né, para atender, né, todas essas expectativas, esses grupos, né, não é algo fácil, é muito desafiador. E eu acho que tem um ponto, sabe, Elton, que eu me veio agora, sabe, agora na minha cabeça. Eu vim de instituição federal. O aluno, ele tem a certeza que ali é de graça. Né? Eu estudo de graça. Ele não entende que ali talvez até mais caro do que qualquer instituição de ensino. E vocês que são da rede, né? A rede católica, vamos chamar assim, né? Porque tem católica, tem as outras religiões também têm instituição de ensino, dá essa impressão de que você vai cobrar, né? É outro grande desafio, né? Dentro desse nível de compreensão. Talvez aí no nível de inadimplência. Como é que é essa questão que vocês estão convivendo aí com a inadimplência? O que está acontecendo aí nesse contexto aí das escolas particulares? Poderíamos melhorar a questão, sabe? Acho que a gente fica muito descoberto. Não sei se o Eldo vai concordar comigo. A partir do momento, por exemplo, que existe uma inadimplência, a gente não tem muito o que fazer com aquele aluno no decorrer do ano letivo, não. Acho que a gente fica um pouco descoberto com relação a isso. Tem muitas famílias que agem de má fé nesse sentido, sabe? É claro que existe toda Só uma para gestão... informação, pessoal, o aluno não pode ser retirado durante o ano letivo, mesmo que a família não pague. Do ano inteiro, ele só pode ser retirado da escola, né, a escola solicitar o seu desligamento no final do ano. Exato. Então, documentações também a gente não pode prender, né? Então, não que faríamos dessa forma,
mas encontrar um mecanismo de nos respaldar mais sobre isso. É claro que tem os órgãos aí, né, competentes para estar acionando essa inadimplência, essas pessoas, mas eu me sinto um pouco desprotegida nesse sentido, sabe? Nós vamos nos resguardando no sentido de solicita-se uma declaração de quitação anual daquela escola anterior, sabe? Mas eu me sinto um pouco descoberta, talvez pelo fato da minha instituição ser menor, né, um porte menor. Não tem um departamento jurídico, por exemplo, como acredito que tem uma instituição maior, né? Mas eu sinto que o lado do consumidor, nesse caso, é muito mais ouvido do que da empresa, sabe? Até mesmo quando foi necessário acionar a justiça, eu senti um pouco de dificuldade. Vamos entrar aqui num segundo foco, que é a questão dessa relação das escolas com a família. Vamos lá. Eldo, como manter qualidade educacional, sustentabilidade financeira ao mesmo tempo? Qualidade educacional, por favor. E sustentabilidade financeira. Bom, vamos por parte, né? Quando a gente fala em qualidade educacional, né, nós estamos falando de Sem achar que é um antagônico, não, né? Não é antagônico, né? não é antagônico, né? Quando a gente fala em qualidade educacional, nós estamos falando principalmente, né, de um projeto político-pedagógico muito bom e uma equipe muito boa para tocar esse projeto político-pedagógico, né? Então, é saber onde investir e como investir, né, para garantir essa qualidade e a sustentabilidade financeira, né? Uma coisa está não é antagônico, todo o contrário, elas estão relacionadas e intimamente relacionadas, né? Porque com a qualidade pedagógica você retém os seus alunos, né? Os alunos acreditam na escola, a família acredita na escola e ela mantém. Então, né, uma coisa está totalmente relacionada à outra. É necessário, né, manter a qualidade pedagógica para que você tenha, né, uma saúde financeira. Né? Uma saúde financeira adequada. Né? Então, Sim. Uma coisa está intimamente relacionada com a outra. Sim. Eu também prezo por isso. Eu tendo o foco ali de que a qualidade do ensino não pode deixar a desejar, significa que no ano posterior as matrículas serão renovadas e eu mantenho aquela minha saúde financeira. Né? Então, para você reter aquele aluno, é necessário um ensino de qualidade. Hoje, são inúmeras escolas, né? Dá para escolher. No bairro onde está a minha, por exemplo, tem mais 4, 5 escolas, dentre particulares e públicas. Então, é fazer a diferença mesmo, né? Eu acredito no meu trabalho, acredito no trabalho das minhas professoras, dos meus funcionários, né? Tem dado muito certo a nossa proposta pedagógica, nosso projeto político-pedagógico. É assim que a gente vai conseguindo manter uma instituição, né? Haja vista que a gente não tem nenhuma situação de incentivo fiscal, então é uma empresa que tem que arcar com todos os seus impostos, né? Com todos os seus deveres. Então, a única forma de manter aquele aluno é qualidade no ensino. Pessoal, só esclarecendo, né? A gente, essa relação financeira com a família é em função de que tem muita gente que quer ensino de qualidade, quer ambiente de qualidade, mas não entende que isso requer investimento, né? Requer e bons investimentos. As escolas públicas, as escolas municipais, estaduais, federais, elas também precisam de incentivo financeiro. Se o incentivo não vem diretamente dos pais, da família, o incentivo tem que vir da instituição governamental, que não pode se sucatear uma instituição e exigir-se que ela mantenha os níveis que são necessários para se transformar as pessoas em grandes profissionais. O comportamento da família mudou em relação às escolas, Vanessa, ultimamente? Muito. Mudou muito, né? Eu já tive uma fala anterior aqui sobre a questão de... Antes, a escola havia ali um patamar, né, onde não se era discutido o que o professor impunha ou que a direção
colocava como ponto fixo que não haveria nenhum tipo de diálogo. Hoje, o diálogo com a família é muito mais aberto, né? É claro que a gente tem todos os tipos de família. Tem aquela família que é parceira, aquela família que está junto, fazendo crescer junto com o aluno, tendo todos nós o mesmo objetivo, né? E tem a família também que não dá essa devida importância como gostaríamos. Então, vem as frustrações, sabe? Tem alguns momentos que vem, sim, aquele sentimento de estamos fazendo muito, mas não estamos tendo o retorno da família. Mas muito mais do que esses, famílias bacanas, que são parceiras, que nos ajudam a crescer, né? Que nos mostram que realmente estamos todos ali com o mesmo objetivo, que é o ensino de qualidade para a criança, né? No meu caso, crianças até 11 anos de idade, um lugar de prazer, a escola é um lugar para ser feliz. Então, nós temos esses dois perfis aí de famílias, mas acho que mudou muito, sim, né? A escola hoje está muito mais próxima da família. A família tem muito mais voz ativa dentro da escola do que, né, há alguns anos atrás. Acredito que também, depois da pandemia, houve uma mudança, sabe? As famílias ficaram mais próximas também. Eu sinto isso dentro da minha realidade. Eu sinto as famílias mais próximas procurando mais as escolas. Não vejo mais a dificuldade de uma mãe solicitar uma reunião, sabe? Pedem isso com muita naturalidade, sem receios, sabe? Então, eu tenho uma relação muito bacana com as famílias dentro da minha instituição, sabe? Eu gosto de estar muito perto, né? Eu consegui criar esse ambiente familiar dentro da minha instituição. Volto a dizer, obviamente, por ser uma instituição menor, eu tenho controle sobre isso. Como é que é né? essa relação, o Eldo? Hoje os temas, os conteúdos abertos, né? Vamos chamar assim, conteúdos abertos, está preocupando? Você acha que a rede, principalmente está atrelada a instituições religiosas, ela traz uma confiabilidade, uma tranquilidade maior de limitação desses temas, desses conteúdos polêmicos que hoje, às vezes, a família se preocupa bastante? Antes de eu te responder, vou só voltar um pouco no que Fica à o Vanessa vontade, colocou fica à vontade. aqui. Eu fico pensando, primeiro, né, quando a gente fala em relação família e escola, né, ela é fundamental. É uma relação fundamental na formação de crianças e jovens. Então, é algo que a gente precisa cuidar muito dentro das instituições de ensino, mas cuidar muito mesmo. E quando a gente pensa em desafio, né, nós temos alguns desafios. Né? Um primeiro desafio é essa sociedade dividida que a gente vive. Né? Então, quando você fala, né, que às vezes antes a escola tinha mais voz ativa, agora a família entra mais, não é problema. Né? Eu acho que o fato da escola estar mais aberta é bom, de dialogarmos mais é bom. O difícil é que realmente a gente tem uma sociedade, não é a escola, não é a família, é uma sociedade muito dividida e a dificuldade de ouvir a opinião do outro, né? E de entender o outro do jeito que ele é e da forma que ele é. A gente isso tem chegado muito dentro da escola, né? E isso é muito complicado, porque não é problema ser diferente. O problema é como a gente lida com as diferenças. Perfeito. E quando a gente fala em formação de crianças e jovens, né, eu faria aqui uma analogia à família, né? Uma família, o pai e a mãe, né? Eles estão que criar um filho. E se o filho percebe que a mãe pensa de um jeito, o pai pensa de outro jeito, e isso é claro para esse filho, essa diferença e que eles não concordam, o filho, o que ele faz? Ele vai para aquele lado que mais convém. Se agora é a mãe, ele vai para o lado da mãe. Se agora é o discurso do pai que convém, ele vai para o lado do pai. E isso, infelizmente, né, com a escola e família é a mesma coisa. Né? A criança, o adolescente, quando ele percebe, né, que há um conflito, ele vai escolher o lado que mais o convém naquele momento. Então, o maior desafio é esse, é a gente conseguir fazer entender, né, família e escola, que a gente pode ter diferenças, a gente precisa ter essas diferenças, inclusive, precisa conversar sobre essas diferenças, mas o educando, né, o estudante, a gente tem que ter esse cuidado, né, dele perceber que nós estamos juntos, discutindo posições diferentes, mas juntos. E outra coisa que eu queria contribuir é o seguinte, porque às vezes, né, a gente vê muitos memes, muita conversa, né, a respeito de família, e falando que a família agora está mandando, tá, e acontece. Né? Eu acho que nas escolas de vocês também, mas é o menor grupo. Né? Sim. Uma questão biológica, voltando aqui à minha vida de biólogo, né, minha biologia,
nós somos seres vivos, né? E atentos para não morrer, para não ser predado, né? Então a gente tem uma atenção maior à coisa perigosa, ao ruim, ao lado que não é legal. Né? Se você sai, vê um acidente, você conta para todo mundo, você viu um acidente, não sei o quê. Você viu uma cena bonita, o menino entregando uma flor para uma senhora, você não fala nada, conta para um, para outro, mas não faz aquele estardalhaço. Isso é biológico, é a atenção que nós temos. Haja vista os noticiários que você espreme, sai sangue, a fama que isso tem. Verdade. Às vezes um conteúdo como o nosso... Hoje jornal é sangue, né? Isso. Um conteúdo como o nosso, às vezes, não tem tanta visibilidade quanto um sangue que se torna. Por quê? Porque biologicamente a gente é preparado para atenção ao perigo. Né? Então, às vezes, a gente fica pensando, não, é o menor grupo que faz esse barulho, que incomoda, que não concorda. Não é o grupo maior de pais e de alunos, de equipe. Ainda bem, de uma né? forma... Ai, graças a Deus. Ainda bem, né, Vanessa? Aline, e o professor lá na área esportiva continua sendo a saída para as disciplinas? Eu vou botar no esporte, porque o esporte vai disciplinar meu filho. É isso mesmo ainda? Olha, todas as vezes que a gente inicia o ciclo lá no Colégio Santo Agostinho, eu sempre faço essa pergunta para os pais. Né? A gente tem uma reunião inicial, né, que é para declarar, né, qual que é a proposta. E eu inicio assim, perguntando para esses pais, qual que é o interesse de vocês que os filhos pratiquem esporte na escola? E a resposta unânime, disciplina. Porque eu quero que meu filho tenha disciplina, que ele consiga se organizar melhor, que ele consiga lidar com a diversidade de atividades que ele tem e saber fazer essa gestão, né? Desenvolver a sua própria autonomia. Então, acho que isso vem muito do senso comum das pessoas, que o esporte traz, né, essa vertente. Mas é claro que eu preciso dizer que é muito mais que isso. Né? A prática esportiva, a vivência esportiva, ela traz ali uma experiência que ela vai contribuir para a formação integral daquele aluno. Então, nós estamos falando aí das questões das habilidades socioemocionais, né, dos aspectos de liderança, do trabalho em equipe, da resiliência, do aprender a ganhar e perder. Eu sou suspeito, né, para falar, porque eu venho da área, eu acho que é fundamental. Você é parceiro aí, né? Eu sou parceiro, eu acho que é fundamental. E olha, Aline, esse ano eu sempre tive projetos, né, extracurriculares na minha escola. Até ano passado eu tinha um projeto, Dança na Escola, que eram vários ritmos, não era só o balé, enfim, eram vários ritmos. E esse ano eu tomei a decisão de começar com um esporte diferente. Nós adotamos o jiu-jitsu dentro da escola, né? O professor, inclusive, da Gracie Barra, que é uma instituição renomada, né? Uma marca renomada. E a primeira pergunta que o professor me fez foi essa: Vanessa, quer colocar o jiu-jitsu na escola por quê? Falei, para disciplinar. Estou precisando de mais disciplina. Normalmente é isso. E foi isso mesmo, sabe? Os meninos estão amando, né, as aulas de jiu-jitsu extracurricular, depois do horário, né? E foi muito pensando nisso, questão do respeito, sabe? Da disciplina, claro, coordenação motora, porque está muito envolvida ali, né, nessa primeira infância. Mas foi pensando na disciplina, assim, te confesso. E até pegando um gancho na fala do Eldo, quando vocês estavam comentando sobre a questão da participação da família, eu vejo isso de uma maneira muito forte no colégio. À noite, as famílias, elas circulam livremente pela escola, o que não acontece no ambiente, né, do período curricular. Porque é o horário que os pais estão ali acompanhando os filhos, estão torcendo, estão nas arquibancadas. Né? A gente participa de competições em que nós visitamos outras instituições de ensino, né? A gente recebe equipes de outras instituições e também somos recebidos. Então, é uma dinâmica muito gostosa, de uma proximidade que, para muitos, nossa, é muito desafiador, né? Lidar com o pai o tempo inteiro, que é o que a gente mais escuta, né? Quando a gente conversa e fala que trabalha em escola, as pessoas sempre falam, nossa, trabalhar em escola é cansativo demais, porque os pais isso, os meninos isso. Mas quando a gente está ali lidando no ambiente escolar, a gente vê a riqueza desse processo. Né? Eu também não carrego esse peso, não, mas o Eldo falou isso. É porque fica focado no negativo, né? Tem aquele foco no negativo, né? Chama muito mais atenção. E pesa mais o negativo que o positivo, total. né? Reforçando o que ele falou. E o que não é a verdade, né? O que a Não gente é, vive não é ali o que no dia a dia da reflete, escola, não é o que reflete. Só não tem a grande repercussão quanto o negativo. Eu só vou pontuar nesse fechamento aqui desse tema, gente, é o seguinte: quando meus meninos fizeram o terceiro ano, segundo ano
do ensino médio, quase que eu fui na escola lá e briguei muito, porque a educação física no ensino médio, ela passa a ser opcional. As atividades físicas passam a ser opcional. E eu vejo o estresse que é o Enem, vejo o estresse que eles passam num momento tão delicado que o Enem, tinha que ser obrigatório, né? Obrigatório as atividades físicas, né? Às vezes a minha filha fez medicina, né? Passou em medicina no vestibular, ela entrava no cursinho 7 horas da manhã, saía 11 horas da noite. Falou, pai, e a turma de medicina, eles não saem para tomar café, eles não saem para nada. Ela não conheceu um colega no cursinho. Assim, são todos concentrados e por isso que eu acho que, sabe, esse aumento excessivo aí de problemas, né, de burnout, nessas coisas, eu acho que a atividade física, eu sou da época que eu corria na rua, as pessoas me xingavam, vai, ô vagabundo. Hoje é necessário, né, gente? Hoje é extremamente, essas atividades todas extracurriculares são extremamente necessárias. Então, pessoal, fica claro aí, né, que a escola ela tem que ser não só um ambiente de ensino, mas um vasto ambiente, né, de acolhimento, de segurança, desenvolvimento humano, relacionamento, experiências, não é verdade? Então, gestão, sustentabilidade, crescimento. Vamos lá naquele tema. Crescer ou reduzir, né, Vanessa? Pessoal, pergunta geral. O empreendedorismo é essencial para manter uma escola competitiva hoje? Tanto é que tem até na grade curricular, né? Já começa desde a grade curricular dos próprios alunos, o empreendedorismo. A lógica, né, do empreendedorismo, né, dos processos, né, que envolvem o pensamento do empreendedor, né, de proatividade, inovação, elas precisam estar no ambiente escolar. Tanto do ponto de vista da gestão escolar, na gestão, nos gestores, quanto do ponto de vista da formação das crianças e jovens para o desenvolvimento dessas habilidades, né? Então, são habilidades socioemocionais também, né? A comunicação, a inovação, né? A proatividade, todas essas que são também, fazem parte do conjunto de habilidades que devem ser trabalhadas e estimuladas na instituição. Então, não só, né, no corpo gestor, mas também no processo formativo das crianças e jovens. Aline, como que os projetos extracurriculares agregam valor nas instituições de ensino? Então, todas as vezes que se fala em esporte escolar, eu tenho certeza que um dos primeiros nomes que surge é o Colégio Santo Agostinho, porque a gente está falando de uma instituição que tem aí mais de 90 anos, em que o esporte é um pilar, né, do colégio. Então, eu acho que agrega valor porque a gente pensa a formação de uma maneira integral e ampla. Então, além ali dos conteúdos pedagógicos, né, de BNCC, de cada uma das áreas de formação, essas outras práticas, né, relacionadas ao esporte, à arte, à cultura, elas agregam valor no processo de formação dos alunos. Então, eu vejo que é um diferencial que as escolas têm e que é algo que vem de uma demanda mesmo da sociedade. Então, por exemplo, do ponto de vista do esporte, as famílias poderiam procurar N experiências. Hoje a gente tem muitas ofertas, sejam nos clubes, sejam em outras, né, em academias especializadas. O porquê de fazer a prática esportiva no contexto escolar? Porque ali a gente está falando de um esporte que tem todo um direcionamento, que também tem princípios pedagógicos que são seguidos, que estão alinhados aos valores da escola. Sim. Então, eu acho que isso, para mim, é muito difícil hoje pensar algo que não seja nesse contexto. Né? A minha filha, eu quero que ela viva essa experiência também. Sim. Eu quero que ela tenha uma experiência esportiva, de arte, de cultura, mas que tenham princípios pedagógicos sólidos e que estejam de acordo com aquilo que eu espero para a formação dela. É claro que todas as experiências são válidas, né? Então, aquele aluno que pratica o esporte no contexto de um clube, por exemplo, a gente está falando de uma outra experiência, né? Então, cada família pensa aí o que espera desse processo de formação e dessas áreas para os seus filhos, mas no contexto escolar não tem como a gente desassociar
do processo pedagógico. Então, por exemplo, se você tem ali numa situação de uma final de campeonato e um aluno que teve um comportamento que não é o esperado, aquela final ela vai ser comprometida, aquele Sim. aluno não vai participar, Sim. mesmo ele sendo o melhor atleta Sim. da equipe. Exato. Mesmo ele sendo ali, né, como a gente fala, o titular. Ele não vai jogar. Porque ali os nossos valores e os nossos princípios, eles estão acima dos resultados. Centrado no ensino, né? Sim, E até colégios, né? Como, por exemplo, o colégio M2 não tem tanta, né, repercussão como o Santo Agostinho a nível desses esportes. Mas, por exemplo, a gente tem lá os jogos interclasse. Nós estamos já lidando ali, fazendo as blusas do interclasse, as equipes escolhem as cores, né, de cada equipe, das blusas e tudo. E, assim, muda o clima do colégio, né? Todos já pensando nos times que irão, sabe, fazer para os jogos interclasses que irão acontecer, e medalha. Então, muda o clima. Eu trabalho muito lá na coordenação essa questão do merecimento, né, para participar, a nota boa, sabe? Se não tiver disciplina, não entra, né, para as equipes. Então, perpassa muito por essa questão também do pedagógico, esses esportes. Então, até essas instituições que não são tão fervorosas, né, que não têm essa oportunidade de ter esse esporte tão já incutido ali, a gente traz o esporte para nos proporcionar esse retorno nessas questões, né, de disciplina, de frustração, saber lidar com as frustrações do ganhar, do perder. Tudo isso é muito importante, Sim. né? Aline, eu super concordo com o que você falou, com você também, Vanessa. Eu venho de uma instituição anterior que era também, né, muito forte no esporte e já entrei com esse pensamento na Rede Colégio Santa Maria, né? É esse novidade ano, esse ano, né? é novidade esse ano. Você viu que bombou na FENG lá. Estou acompanhando. Nossa volta. Aliás, um abraço ao Everson Sicarini, o grande Vevé. Vevé, isso aí. Um abraço, Vevé. Né? Então, a gente já está presente, né? Voltamos aí com força total para essa linha, porque acreditamos na mesma E proposta. tirar esses meninos do celular, né, gente? Nossa, Isso. é um desafio, Tirar esses né? meninos do Vanessa, celular, para fechar né? esse bloquinho nosso aqui agora, quais os maiores desafios? Você que está lá no M2 e tem o Instituto Valéria, da pequena para média, grande escola. Os maiores E desafios. as diferenças, os desafios e as diferenças, assim, de Tá. gestão. Desafios. Acredito que a geração que nós estamos mesmo, né? Essa geração de crianças e adolescentes, a tecnologia, tudo isso é um desafio, porque a gente vem de uma geração e nós estamos lidando já com outras, com transições muito escancaradas, como, por exemplo, a questão da tecnologia, né? O sistema educacional não mudou tanto, se a gente for analisar ali a questão, por exemplo, de um Enem, que ainda é conteudista, que ainda exige aquele esforço, né, para assimilação de conteúdos. Só que o aluno não é o mesmo. O aluno não é o mesmo. É um aluno que tem com muita facilidade ali o tablet na mão, o celular, tem uma inteligência artificial, tem um chat GPT, né? Então, assim, eu acho que o maior desafio é permanecer a escola sendo um lugar atrativo. Porque o mundo está com muitos distratores, né? Nós temos aí uma infinidade de distrações para os adolescentes, na palma da mão. Então, a escola tem que fazer malabarismos para se tornar, de fato, um ambiente prazeroso, né? Que traga o aluno para dentro da escola, que ele tenha prazer de estar ali com todas essas distrações, com todas, né, essas vantagens que tem lá fora, sabe? Então, trocar o celular pelo caderno, trocar o celular pelo livro, eu acho que esse é o maior desafio que a gente está enfrentando, sabe? Tirar esses excessos da vida deles e tornar a escola, de fato, um ambiente favorável para eles, né? Onde eles tenham prazer de estar ali. E entendam que a escola é o futuro deles, né? Que eles estão ali para o futuro deles. Então, acho que hoje é o maior desafio, seja na escola pequena, seja na escola grande. O maior desafio é esse. Mudar um pouquinho agora, vamos naquele tema que você entrou aí, en passant, a tecnologia e a IA. Como as instituições estão lidando com a inteligência artificial, pessoal? Como é que está batendo na porta lá? Como é que está
o chute na porta? Como é que está essa visão toda aí de vocês com a IA? O grande barulho hoje, né, dentro da área de educação, realmente é a IA, né? Os maiores congressos, né, de educação que acontecem, né, vamos falar daqui do Brasil, né, a maior parte das palestras, né, dos workshops, eles estão todos nessa área. E eu fico olhando para esse movimento todo, né, de IA, né, e tecnologia, e pensando, obviamente, né, a gente precisa cuidar da saúde, né, das crianças, a questão, né, do tempo de tela, tudo isso é realmente muito importante. Mas eu fico pensando em outra coisa, né? Às vezes, como que faz para usar? Pode usar? Não pode usar? Usa ou não usa? Né? Essa discussão toda, eu fico pensando, a gente precisa continuar fazendo a mesma coisa, que é preparando as crianças e jovens, né, para os valores, né, aquilo que realmente é importante, né, separar, né, porque não importa se ele está fazendo isso no papel ou no computador ou via IA, né, o que ele está fazendo agrega, o que ele está fazendo é bom para o outro, o que ele está fazendo remete o amor ao próximo, né? Então, assim, a discussão ela precisa, inclusive, no meu ponto de vista, partir por aí, né? Eu acho até que necessita de uma discussão mais ampla, né? Em cima disso, eu não sei se vocês já estão realmente colocando num fórum de discussão. Eu digo pelo seguinte, a princípio, né, parte uma certa repulsa, né, à IA. Há 1 ano, 2 anos atrás, todo mundo, IA, nossa, isso vai engessar, vai não sei o quê. E hoje a gente chega à conclusão seguinte, temos que caminhar para pelo menos minha opinião. E como fazer, temos que saber como fazer, Sim. como que a gente vai usufruir Sim. dessa ferramenta da Sim. melhor maneira possível, Sim. sem alienar as pessoas, né? Sim. Sem fazer com que as pessoas Sim. usam a IA de uma maneira alienante. Né? Sim. Eu recebo um texto, por exemplo, que eu sequer li o texto. Eu joguei a pergunta lá no prompt, eu fiz o prompt lá e recebi ele pronto e sequer eu leio. Né? Por isso eu estou dizendo, o trabalho é com o mesmo, né? Sim. É a mesma coisa, o aluno compreender a importância que tem para ele estudar aquilo, conhecer melhor, para fazer escolha, para poder pedir algo para IA, né? Imagina se eles aprendem só a pedir e não aprendem como pedir. Sim. Então, é importante aprender como pedir. Sim. Né? E aquela questão também, né? Não existe essa ideia de, vai ou não vai. Eles já estão. Não tem volta. Não tem né? volta. Não tem Não volta. tem Não volta. tem volta. Não Não tem volta, já estão. E isso deságua muito lá na clínica. Eu agora falando como neuro, né? Deságua muito lá na clínica algumas dificuldades que a gente vê hoje nos estudantes com algumas habilidades. Não tem como desassociar essa dificuldade por conta ali da tela, sabe? Pela dificuldade de interpretar um texto, até mesmo pela preguiça mental mesmo, sabe? Do esforço que é muito mais necessário a partir do momento que você precisa ler, interpretar, resumir, fazer uma resenha daquilo ali, né? Passou uma matéria no Fantástico, domingo, não sei se vocês assistiram, um estudo na Noruega, onde tinha um aluno digitando o que o professor falava, alunos universitários, o professor dava a aula e o aluno digitava, né? Fazia um resumo ali da aula. E a outra anotava à mão, no caderno, caneta e papel. E ambos, né, com monitores cerebrais ali. Então, ficou claro ali, através, né, desse estudo, como que as sinapses acontecem de forma muito mais incisiva com a menina que está anotando o papel. Como que é importante o escrever. Ou seja, né, vamos pôr o pé no freio, não é que nós temos que simplesmente ignorar o caderno, né? Temos que ter, sim, o tablet. Na minha escola, os alunos têm acesso a tablet, né? Vem com os QR Codes no material deles e tem que acessar o QR Code, mas o escrever também é preciso, né? Eu acho que a gente tem que, o tempo todo, equilibrar o tradicional com a inovação. Pega um pouquinho disso que é bom, pega um pouquinho daquilo ali, né? Não puramente só um e nem ficar também né, nessa nostalgia de que antigamente é que funcionava. Eu acho que é um pouquinho de cada, com equilíbrio, né? Porque é importante, sim, não é à toa, não é do nada que surgiu a letra cursiva,
Não é, tudo tem um porquê. Sim. Né? Agora, eu falando dessa área, né, da neurologia, tudo isso é importante. O ser humano passa por fases, né? E as sinapses só vão acontecendo porque vai passando por cada caminho, até chegar na maturidade e saber, não, eu vou usar porque eu dou conta de usar a inteligência artificial. Um aluno de 6 anos não vai conseguir fazer um trabalho no chat, porque se ele escrever qualquer coisa, ele não sabe nem se está certo ou se está errado. Exatamente. Né? Eu acho que o desafio da escola passa Vai jogar por bola, isso, IA né? vai jogar bola? Não tem jeito. Tem coisas jeito, que né? não tem como Não sair tem. do tradicional, É. né? Verdade. E a escola tem esse desafio, assim, você não pode negar o que está acontecendo na sociedade, a gente precisa acompanhar, então, pensar em a formação dos profissionais, né? Eles serem capacitados do ponto de vista da inteligência artificial também é necessário, para que se tenham aulas atrativas, né? A gente está falando de uma geração que já nasce com o celular na mão, com o tablet na mão. Então, o profissional, né, o professor, ele tem, sim, que desenvolver determinadas competências. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que é na escola que ele vai viver. Né? Então, a convivência, né, estar ali, né, próximo um ao outro, os próprios conflitos. Né? A escola é um ambiente em que as crianças vão desenvolver esses aspectos, que a inteligência artificial nenhuma vai ocupar esse lugar. Por isso que eu reforço, né? Eu penso assim, o que a gente tem que fazer é continuar fazendo o que a gente acredita, sabe? Porque o Papa mesmo se posicionou, né, a respeito agora, né, da questão da IA e de algo que é muito importante, né? Que é como ela influencia o que é humano, né? O pensamento. E aí, por isso que eu digo que a gente tem que continuar fazendo aquilo que a gente acredita, né? Formando crianças e jovens para valores, né? No caso, né, da Rede Colégio Santa Maria, com base no Evangelho mesmo, porque é complicado, né? A inteligência artificial, quando ela influencia, ela dá conselho, a pessoa pergunta. Pergunta, o que eu faço nessa situação? Dá até nome. O que eu faço nessa situação? Ela vai e responde. Né? Então, assim, se os valores não estão fundamentados, né, se eles não estão sólidos, então família e escola precisam muito contribuir com isso aí. Sim. Pessoal, estamos entrando na reta final do nosso programa hoje. Eu queria que vocês deixassem aqui uma última mensagem, que é: qual o maior desafio para os próximos anos? São Silêncio, tantos. Isso, hein? Eu acho que a gente conversou São sobre tantos. vários São aqui. vários, nós né? pontuamos vários, mas qual que é Eu o acho ponto-chave que- aí? Se eu fosse montar uma escola hoje, Vanessa. Eu acho que continuarmos sendo agentes transformadores, que a escola continue sendo o pilar de uma sociedade, no sentido de conseguir transformar um ser humano, né? Com todos esses valores, independente ali, né, do tipo de escola, sendo ela laica, sendo ela religiosa, né? Então, acho que o maior desafio é a gente permanecer sendo esse alicerce, sabe? Para que realmente a gente comece a enxergar mudanças na nossa sociedade. Falando de Brasil, sabe? Cidadãos mais críticos, cidadãos com mais capacidade de enxergar o que é necessário fazer para que haja a mudança. Mesmo eu estando numa escola de crianças menores, desde sempre é falado sobre política dentro da escola, mas de forma saudável, fazendo-os entender que todos precisam ter uma consciência crítica do que está acontecendo ao seu redor, né, para não cairmos aí nas armadilhas, né? O Brasil vivenciando aí situações tão preocupantes com relação à corrupção, né? O que está acontecendo aí a nível de governo, enfim. Então, eu acho que continuarmos sendo esse alicerce, que a escola é o lugar que consegue mudar uma sociedade, né? Então, acho que esse, de fato, é o maior desafio. Eu fico pensando aqui, voltando um pouquinho na questão da tecnologia, né? Nesse mundo dos algoritmos, né? E também na divisão que a sociedade se encontra, e o algoritmo te oferecendo aquilo que você quer. Ou seja, ele alimenta o egoísmo, ele alimenta aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, eu só vejo aquilo que eu quero, só participo dos grupos que eu quero, eu. Eu não estou falando de gostar menos da gente, eu estou falando, né, de gostar mais do outro. Então, acho que o maior desafio é a gente conseguir
no meio dessa tecnologia do números, dos algoritmos, é fazer com que a gente consiga gostar mais do outro, né? Amor ao próximo mesmo, né? Eu acho que é a escola conseguir manter firme o propósito de formar pessoas que sejam capazes de transformar a sociedade. Os desafios eles vão continuar surgindo. Então, hoje a gente tem, né, inúmeros desafios. Daqui a 5 anos podem ser os mesmos, mas podem surgir outros. Então, a escola ela precisa, né, enquanto organismo vivo, acompanhar o que acontece para fora dos muros. Né? E como que eu consigo transmitir isso para o meu aluno, né, de modo que ele vai conseguir mudar essa realidade. Principalmente, né, pensando de vista, por exemplo, no contexto em que eu, né, trabalho no Colégio Santo Agostinho, que a gente está falando de um recorte da sociedade. Né? Quando a gente olha para o Brasil de um modo geral, né, pensando aí nas nossas diferenças, né, na grandiosidade do nosso país, os desafios são imensos. Sim. Então, acho que para mim caminha por aí, sabe? Pessoal, o papo tá bom demais, né? A gente poderia esticar aqui mais 2 ou 3 horas. Eu vou deixar, assim, uma palavrinha que eu fiquei aqui imaginando. Gosto muito na gestão da gente trazer slogans, temas que marcam. O que mais me marcou nessa conversa com essas grandes profissionais aqui é que eu gostaria, se eu hoje tivesse filhos começando na escola, de uma escola que trouxesse o equilíbrio. A palavra que fica para mim aqui, depois de ouvir tanta gente boa, tanta especialista, é o equilíbrio. O equilíbrio nas decisões, o equilíbrio nas escolhas, o equilíbrio na utilização de ferramentas, o equilíbrio nas opções, enfim. Né? E equilíbrio significa sustentação. Você tem que estar sustentado em alguma coisa sólida para que essa coisa sólida possa te dar o equilíbrio necessário. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer imenso, viu? E até o próximo Por Dentro dos Negócios.